Cláudia Iacovino, Acho que ela já botou. já botou? Ok, gente. Eu não vou dar muitas delongas, o Carlão vai trazer um pouco aí dos nossos novos passos no FDRINF, algumas mudanças que vão ocorrer, e eu vou deixar ele bem à vontade aí para traçar com vocês. Mas aproveitando que está todo mundo aqui, vocês vão receber um convite, quem for da área financeira, para bater um papo comigo terça-feira pela manhã, relacionada a algumas questões financeiras, tá bom? Então, só para vocês estarem sabendo também, porque tem um bom grupo aqui. E eu passo a palavra para o Carlão. Muito bem-vindo a todos. Muito obrigada por aceitarem o convite. E vamos adiante. Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. A gente está chegando aí em setembro, né? E já até para adiantar um pouquinho a conversa, já está vindo aí o grupo R4000. A gente até também não tem muita coisa a falar com tanta profundidade, porque a gente não tem um caso prático de verdade, de verdade, de verdade, porque ainda de fato não começou para ninguém, então a gente está vivenciando muito dentro do campo hipotético, só que a gente não pode começar uma coisa sem ter, como é que eu posso falar? É, sem de repente a gente se programar para o que vem por aí. E aí acho que era importante, que a gente já veio adiando, 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 e aí acho que era importante a gente ter essa conversa para cima da hora. Eu tenho aqui uma apresentação que eu vou tentar ver se eu consigo passar, porque eu sempre tenho dificuldade com isso. Vou ver se eu consigo aqui passar aqui a apresentação que estava aqui na fita. Se eu conseguir, senão eu vou falando mesmo. Só um minutinho. Tá aparecendo, gente? Só Ainda está me deem. escuro, Carlão. Deve estar abrindo ainda. Para mim apareceu, Carlão. Apareceu. Tá. Para mim Então, apareceu, Carlão. Para então mim beleza. também, sim. Então, se está aparecendo, beleza. Os novos rumos, né? E aí, o FD Reinf, e eu não vou estar só falando do grupo 4000, e assim, tem algumas novidades, né? E assim, que a gente está. Coisas que a gente está fazendo ao meio tempo, né? Tem coisas que eu também vou falar fora daqui, mas algumas coisas que a gente está, como é que eu posso dizer, fazendo em conjunto com essa questão nova aí do imposto de renda. Também aproveitar, não sei se o Edson está aqui, dia 30, o Cláudio Lima, Cláudio Maia, ele vai estar fazendo uma live também, junto com o pessoal, no Teams, né? Eles vão estar fazendo um encontro e vão estar convidando a gente. Vai estar aí, o Edson vai estar disponibilizando para dar mais uma enfatizada para a gente aí sobre essa questão desse grupo 4000 e vai estar abordando um pouco, pelo que eu vejo, da questão do imposto de renda, que tem a informação que já se iniciou com relação ao e-social, porque tem um pouco ainda de dúvida, e também com as relações da questão do imposto de renda com a questão das outras contribuições que entram no R4000 do FD-Reinf. Então, assim, eu convido a todos, aí deixo até o Edson, se ele quiser falar, acho que quarta-feira, às 2 da tarde, o Cláudio Maia, da Receita Federal, ele vai estar aí esclarecendo as dúvidas que possam vir a ter. Vai estar ele e o pessoal do CIGEP, não é exclusivo da Fiocruz, é para todos os órgãos federais, mas ele vai ter um bate-papo, né? Uma live específica para poder estar falando e tirando as dúvidas com ele, que é diretamente aí da Receita Federal,
que talvez esclareça até mais do que a gente possa fazer e talvez já tenha um encaminhamento melhor, porque é a véspera da véspera do que já vai nos ocorrer aí na sexta-feira, né? A partir da sexta-feira. Se quiser falar, Edson, fica à vontade, tá bom? Oi, boa tarde a todos. Não, é só para enfatizar mesmo e complementar o que você falou, Carol, que até, inclusive, quando houve a oportunidade de convidá-lo, aí ele abriu essa agenda para os órgãos, foi justamente também enfatizando a questão de convidar o pessoal da parte financeira. Essa foi um pedido da parte dele, exclusivo da parte dele. Então, obviamente, ele com certeza vai querer falar sobre essa questão realmente do início do envio dos eventos SEGA Familiar R4000. Então, é só para reforçar mesmo. Tá bom. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, uma das coisas que a gente vai só dar um en passant é que a gente conseguiu incluir a Procuradoria na questão do evento R1070. O que é isso? A gente conseguiu que essa questão da parte das questões jurídicas, né, consigam ser incluídas, né, pela Procuradoria. Mas como é que isso vai funcionar? A gente ainda está elaborando um fluxo, a professora Juliana ainda vai, a partir do que o doutor Frias escolha uma pessoa, determine quem vai ser essa pessoa, e vai haver um fluxo de trabalho onde vocês, caso tenham algum processo que uma empresa apresente a questão de um processo judicial, como até existe o caso da Embasa lá em Salvador, quem vai fazer esse lançamento, esse cadastro, que é um evento de cadastro no REINF, vai ser o pessoal da nossa Procuradoria. E caso exista em qualquer unidade uma contratação em que vocês fiquem sabendo, que é uma coisa inicial, não seria no momento do pagamento, que existe um processo nessas condições, será através desse fluxo que a gente ainda vai determinar que vai ser feito esse tipo de informação. Será encaminhado essa informação com os documentos necessários que vocês têm que receber da empresa e qualquer alteração que se venha a ter para que possa ser feito esses lançamentos por parte do pessoal, da pessoa, né, que vai ser determinada, e aí a gente vai ter um fluxo, deve ter um e-mail a ser escolhido, para que seja encaminhada essa documentação, para que isso possa ser feito, e aí sim a gente, a partir de então, ter os lançamentos que serão adequados para poder se fazer o pagamento, entendeu? O recolhimento dos tributos, isso assim por dizer. Porque aí não tinha até então como isso seria feito, entendeu? Hoje em dia, como é feito isso? A gente mesmo nas unidades recebe os documentos ou nem recebe nada, e aí vai do que a pessoa informa, e aí a gente vai meio pelo instinto, muitos de repente fazem isso, não sei como é que cada um procede, mas agora com o REINF existe uma mudança, né? E aí existe a partir do REINF um rito. A professora Juliana, ela já havia mostrado isso lá no começo, quando foi apresentado os eventos, né, no primeiro treinamento dela. A gente pode até voltar a enfatizar, mas aí, tão logo seja determinada pessoa, seja capacitada, a gente vai estar formando um fluxo para que possa ser feito o cadastro e aí a gente vai estar voltando a conversar para estar atribuindo esse fluxo. Não é uma coisa que ocorre com muita frequência, mas a partir de então, se ocorrer, a gente tem que existe esse novo fluxo a ser tratado. A gente está em um processo, né, tá até com recurso para aquisição de um web service institucional. Está em voga aí a questão do web service, né, para
para o FD Reinf, está na licitação, vieram 2 empresas, estamos vendo aí como é que vai ter o desenrolar disso, está sendo algo bem trabalhoso, bem chato, posso dizer. Existem mais 5 órgãos com a gente, o IBGE, o FRJ, acho que o Hospital de Bom Sucesso, Cardiologia de Laranjeiras e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, estão todos conosco, e aí estão 2 empresas disputando para quem é que vai entrar nessa questão aí desse web service, que a gente, a partir daí, não estará mais utilizando a questão do ECAC para fazer os lançamentos do FD Reinf, a partir da contratação dessa empresa, né? A outra informação é que a gente vamos mostrar algumas dessas coisas, né? Que a gente já está quase no término, né? No término não posso dizer, mas está mais da metade de um sisteminha para substituir a planilha do seu William, que é a planilha o sistema governança. Vou mostrar mais ou menos uma tela inicial e ela em breve estará substituindo, vai ser um bancozinho de dados e já está a caminho esse nova sistemática. Uma outra coisa que eu não sei se todos acompanharam é que, não sei, acho que a Rosana viu, acho que a Elaine, que está aqui, viu, não sei se todos acompanharam, mas vai ter um pouco de influência no Reinf, é a questão das liquidações que não vão ser mais diretamente, né, pelo CIAF automático, né, vai ser pelo contratos.gov, né? Então, acho que é importante, até coloquei umas telas aí para frente, mas é importante verificar porque a partir de 2024, acho que a partir de janeiro, as liquidações elas não serão mais como a gente faz, né? Entrando no CEAF Web, fazendo a liquidação por NP, ela precede não apenas do empenho, que é feito, parece que nesse sistema contratos.gov, né? E sim, ela vai também ter a necessidade não só dos que têm contrato, mas também todas as aquisições de NPs e RPs serão por esse sistema aí. E aí as liquidações, sem as deduções inicialmente, mas pelo que foi falado, as deduções também entrarão, serão todas feitas através desse sistema. Então, é bom ficar de olho, já existem ambientes de testes, né, de treinamento, e os órgãos que são SISG, que são os nossos casos, está para sair um decreto que no momento, acho que até dezembro, nos coloca numa condição de opcional, mas a partir de janeiro ou fevereiro de 2024, coloca todo mundo como obrigatório. Então, antes da gente, existe o pessoal que é fiscal, que atesta a nota, eles, para fazerem esses procedimentos, vão precisar também se habilitar nesse sistema para fazer isso, para poder chegar os documentos, para a gente poder fazer o pagamento. E uma dessas novidades que não é tão agradável, e eles dizem que é muito por conta do Reinf, é que seria um documento por nota. Então, assim, essa coisa que a gente hoje faz de agregar notas, não poderia ser mais feito. Então, um correio, coisas que a gente faz assim, somando notas, pela lógica do sistema, não seria mais permitido. Eu não vou entrar muito no detalhe disso, porque não é uma coisa que eu me sinta confortável, porque eu não conheço o sistema. Mas eu estou apenas trazendo aqui para vocês, porque caberia procurar, né, maiores informações a respeito disso, até porque a gente ainda tem algum tempo até para conhecer e se capacitar a respeito disso, e até para poder formar o conhecimento junto às outras áreas que hoje em dia já nos causam algum tipo de problema previamente, né? Porque eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade para chegar para a gente, né, as informações do Reinf, porque a gente depende de áreas anteriores à nossa, né? Como o pessoal de contratos e tudo mais. E eles vão ter que se habilitar e vão ter que ter procedimentos, e sem a atividade deles, a nossa atividade não anda, né?
E aí, assim, não é só contratos, né? Seriam simples aquisições de materiais, de fornecimento, e aí acho que é importante estar divulgando isso, até porque existem já manuais dentro do sistema, já existem ambientes de treinamento e buscar, porque é algo que já pensou chegar a janeiro e ficar com as mãos atadas, aí não tem muito mais o que resolver, né? E, finalmente, a família 4.000, que é o que eu vou falar mais lá na frente. Bom, aqui é só para mostrar para vocês o que o pessoal da Procuradoria, teoricamente, vai ter que fazer, que é a questão dos processos judiciais, né? Onde os lançamentos terão que ser feitos, né? Os lançamentos a partir das demandas que os senhores encaminharão, né? Se o processo for uma sentença, vocês vão ter que estar recebendo a informação das empresas, e a sentença é apenas um lançamento de informação aonde não vai haver novas movimentações, mas se for um processo aonde a empresa que ela informe seja uma liminar, ela pode ser uma coisa que ela possa decair ou não, e aí é uma coisa que está todo o pagamento ou durante o pagamento tem que estar tendo um acompanhamento, porque isso pode acontecer daquelas liminar ou a situação ela pode decair. E isso tem um reflexo, inclusive, para os próximos pagamentos e para a gente, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente agora passa a ter uma necessidade de ter mais um cuidado e precisa estar sendo repassado, né? Para a gente ir lá para a questão lá da Procuradoria, que serão os responsáveis em estar alimentando esse evento, ou dentro do web service, ou dentro do ECAC. Essa daí é a carinha da nova planilha, né? Só assim para vocês verem, mas em breve a gente vai estar apresentando com mais calma a planilha aí do seu William, a nova planilha, né? Versão, como é que chama? É, Versão 4.000, vamos assim dizer, a planilha nova, que tem outras funcionalidades e tal. É o modelo da planilha nova e do governança. Essa daí é a cara do sistema do contratos, do que a gente está querendo apresentar para vocês. Ele tem a mesma movimentação de NP que a gente vê na tela, tem a tela a tela de dados básicos, a tela de principal com orçamento, a tela de dados de pagamento e a tela de custos. Ele só não tem a tela de deduções ainda. Bom, finalmente a família 4.000. Está muito pequenininho aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui para eu mesmo poder enxergar o que eu estou apresentando, porque eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver aqui. Carlão, Oi. acho que você pode passar aí próximo, se você estiver fazendo a apresentação no PowerPoint, próxima parte de baixo, no Uhum. rodapé, tem ali umas funcionalidades, inclusive uma lupa que você encontra aí. Eu estou procurando. É quando você passa o cursor ali embaixo, normalmente as versões mais novas do PowerPoint têm isso. Tem várias, uma delas é uma lupa. Ah, agora eu vi. Aí você clica em cima da figura e ela aumenta. Uhum. Bom, a família 4.000, obrigado. Alguém fez uma pergunta? SD. Sueli. Em caso de liminar, o acompanhamento da manutenção ficará à responsabilidade da comunicação da perda da manutenção? Não. No caso das liminares, a gente vai receber a documentação.
sempre vai ser a gente que starta a procuradoria, entendeu, Sueli? Você recebe o documento que o cara vai dizer para você que ele tem uma liminar dizendo, por exemplo, que ele é isento de PIS e COFINS, ou ele é isento de imposto de renda. Aí você vai informar lá para a Procuradoria a liminar e ele vai fazer o lançamento. Caso aquela liminar vá para uma segunda instância, isso tem que ser também informado para a Procuradoria, porque eles têm que fazer a mudança. Se você olhar na parte da apresentação, você vê que tem números de 1 a 13. Cada instância que vai mudando, ou o tipo de padrão de documento, liminar, mandado de segurança e tal, que eu não sei, eu não sou advogado, eles vão subindo, eles têm que fazer alteração. Se a empresa for caçada essa liminar, e ela não tem a possibilidade de recurso, isso a empresa tem que te informar e você informar a procuradoria. Por quê? A gente até conversando com o doutor Friaça, ele falou assim: a gente podem vir empresas do Brasil todo entrando em diversos tribunais. Eles não têm como fazer o acompanhamento em todos esses tribunais. Então, é uma coisa que é motivada. A empresa ela pode até, né, fazer aquela coisa de não querer informar, mas para a gente poder motivar o pagamento e tudo mais, a gente tem que estar sempre cobrando. E aí é uma coisa que a gente tem que fazer sempre essa condição para que ela possa estar nos informando e a gente informando para a Procuradoria para manter ela atualizada, porque se por um acaso a empresa perder e a gente deixar de reter, é obrigação da gente, os valores que a gente deixou de reter está retendo, inclusive, em atraso. Por exemplo, a empresa começou a prestar serviço para a gente em março. Aí eu não retive março, abril, maio e junho. Chegou em julho, a empresa perdeu a liminar. Esses valores para trás, a Fiocruz é obrigada a fazer a retenção e depois está cobrando a empresa o valor com juros e multa, e depois está cobrando a empresa esse valor, esse ressarcimento do que ela pagou, entendeu? O Correio, eu não sei. O Correio ele tem liminar favorável a quê? A não pagar imposto? Eu não sei. Eu não estou agora. Ele tem liminar, se ele tem liminar para não pagar imposto, tem que ver se é uma liminar ou é uma decisão definitiva. Qual o imposto que tem? Eu não sei te dizer. Se eu não me engano, é IR, mas eu queria saber se a gente vai ficar mandando todo mês, porque já faz uns 2 meses que a gente vem recebendo, né, com essa liminar. Eu não sei se é liminar ou decisão, vou até olhar. Então aí você tem que ver o que que é. Se é uma sentença, como é o caso da Embasa, é uma sentença, aí você tem que encaminhar, isso é lançado lá no sistema, se for uma sentença definitiva, vai ser só o lançamento de uma vez, e aí não tem mais nada a fazer, vai valer para sempre. Agora, se for uma liminar, que pode ser cassada a qualquer momento, aí todo mês a gente tem que, mesmo que não tenha alteração daquela situação, você tem que mandar, porque eles vão ter que fazer o acompanhamento. Agora, se por um acaso for uma coisa que teve alguma alteração, vai ter uma alteração lá no sistema, porque é uma garantia que você está fazendo de forma correta. Lógico, o correio é uma coisa que abrange não só você, abrange a todos, né? É um contrato para toda a Fiocruz, não é isso? Isso. Aí eu fico imaginando assim, todo mês a Procuradoria está recebendo de todas as unidades essa declaração, né, para analisar. Não sei se talvez. O correio acho que é chovendo molhado. Acho que uma para o correio vai servir para todos. Agora, não é uma coisa a costumar, entendeu? Com exceção do correio e da Embasa, por exemplo, a Embasa já chegou Então, se ela é imune, não tem que se falar. Se ela já é imune, não tem que se falar de decisão judicial. Se já foi declarada ela como imune, não tem mais que fazer nada, entendeu? Ah, pronto. Então a gente nem precisa mandar para a É, Procuradoria nesse caso, né? é. Quando já tiver Então, sentença. você tem. Quando é uma coisa. Presta atenção, existem várias situações. Existem empresas imunes, empresas isentas, aí é um fato. Agora, existem empresas que entraram na justiça. Uma coisa é você entrou na justiça. Existe agora a questão das empresas
que estão como é que chama? Que vendem passagem aérea, que estão com uma questão de uma medida provisória, que é uma coisa que a gente tem que analisar, porque é um fato que não está nem previsto como decisão judicial, entendeu? É um caso à Entendi. parte. Mas, assim, quando falar em decisão judicial, que o cara foi lá na justiça, por ele ou por meio de um sindicato, para poder ficar isento de um imposto, ou, no caso de uma contribuição previdenciária, ele achar que não é 11%, ele tem que ser 4%, 5%, um valor menor, aí é uma outra história, entendeu? É nesses casos que a gente está falando. Certo, mas Carlão, nesse caso, então, de sentença judicial, a gente não manda para a Procuradoria Não, analisar, né? sentença judicial que já foi transitada e julgado, como é o caso da Embasa, você manda, Rebeca. Não um caso que já foi, que já está consagrado. Se o Correio já é uma coisa consagrada, você não tem que mandar. Agora, Eu não sei se está consagrado. Isso é então, novo. se é o primeira coisa, você manda, mas não precisa ficar mandando todo mês. Mandou uma vez, decidiu que está resolvido, pronto, não precisa mandar mais. Uhum. Certo. Mais Carlão, alguma? Oi. Stephanie aqui de Far. Então, a gente tem aqui essa questão de passagens, né, da Voitur, Todo que mundo, todo mundo. ela tá com essa isenção aí por alguns meses. Se Do não me PER, né? engano, até 6 meses, alguma coisa assim. Aham. Aí ela também a gente tem que notificar todo mês, Não, quando começar. é isso que eu estou falando. Esse caso, eu não vou nem encaminhar nada, porque é um caso que não é só a gente, é todo mundo de algo que não está com uma decisão judicial. É um caso que tem uma medida provisória por uma situação que a gente ainda não definiu. Assim, que não tá, assim, é uma coisa anômala, entendeu? Não é um caso que a gente tem que mandar para a procuradoria. A gente até está fazendo como fosse um caso de uma medida judicial, mas que não é para eles analisarem. Eu não tenho como lançar. Lá não é uma liminar, não é uma sentença transitada em julgado, não existe nada dentro do REINF para fazer o lançamento disso que está sendo feito, entendeu? É uma coisa que não existe, vamos assim dizer. A gente está fazendo dessa forma, mas não existe um lançamento previsto para isso. Deveria o que acontecer? Uma alteração ou uma criação específica na 1, 2, 3, 4, em algum lugar, prevendo isso que foi feito, mas não tem, entendeu? É um buraco que existe que não foi contemplado. Uma coisa é Entendi. que eu estou falando, o cara chegou, aí eu me acho, por exemplo, o que aconteceu com a Embasa? Ela, por ser uma empresa estadual, ela se vê, como várias empresas do Estado, se vê no direito de não reter imposto de renda, porque o imposto de renda nos estados fica com as empresas estaduais. Aí ela entrou com ação judicial por ser do Estado, agindo como todas as empresas que são do Estado, entendeu? E aí ela conseguiu essa sentença definitiva, aonde ela não retém o imposto de renda, entendeu? E aí ela conseguiu essa não uma liminar, sim uma sentença transitada de julgado e pronto, entendeu? Mas e várias, acho que outras empresas conseguem isso também, de imposto de renda. Mas aí é um caso à parte. Agora, esse caso aí é um caso que criaram a condição, mas não criaram vamos dizer assim, nenhuma situação para poder resolver o que tinha que ser resolvido para a gente poder fazer os lançamentos, inclusive o REINF. Enquanto não tinha o REINF, tá beleza. Agora, realmente, eu não sei o que a gente pode fazer, porque não tem o amparo, vamos dizer assim, do 1070, do que eu possa resolver, entendeu? Entendi. Então, só o que tiver lá dentro dos 13 itens Das- lá que a gente É o que eu vai. posso colocar. Tá, ok. Eu não posso encaminhar para eles algo que não existe, não tem uma situação que foi demandada judicial ou administrativamente para eles fazerem lançamento, porque não foi uma decisão política, pô. É isso. Então tá bom. Obrigada, tá, Carlão? Tá. Bom, a família 4.000, que é para, né, o lançamento do imposto de renda, PIS, COFINS e CSL,
e o objetivo é alimentar a DCTF. Muito do que eu vou falar aqui a professora Juliana já apresentou. A definição é realizada através da natureza do rendimento, que é uma coisa nova, país de remessa do pagamento, o ano calendário e os rendimentos recebidos acumulativamente. No nosso caso, o que a gente vai se prender é a natureza do rendimento. Ele é independente dos eventos 2000, então existe o grupo 2000, que é o que a gente prende mais ao grupo previdenciário e o produtor rural, e o grupo 4000, que é esses que envolvem imposto de renda e as contribuições previdenciárias. No caso da gente também, a gente não se prende a isso, porque não vai ter essa questão do sem movimento. E aqui um exemplo de independência, né? No caso aqui, a gente fez até uma questão aqui da ENSP, desculpa a licença poética, aonde tem a questão de uma empresa que tem os 10.000, retém a contribuição previdenciária de 11% e 9,45% de retenções federais. E aí a gente tem um R2010 para reter a questão da contribuição previdenciária e um R4020 para reter a questão dos tributos federais de forma agregada. E aí a gente tem períodos de apuração que podem ser diferentes, tá, gente? Por quê? O fato gerador é a emissão da nota. E o outro fato gerador é a data de pagamento. Não é a data de pagamento do tributo, é a data de pagamento do que você vai pagar à empresa. Isso tem que ficar claro, tá? E a DCTF Web é única. Então, assim, eu não tenho uma DCTF para recolher a Previdência e uma DCTF para recolher como é que se chama? Esses tributos, que dá 6190. Vai ser a mesma DCTF para recolher isso, folha, tudo que é feito é a mesma DCTF, e transmitida na mesma DCTF. Bom, aí tem os eventos do R4010. Eu já sei até que a gente teve um probleminha que a professora falou, talvez a gente até mesmo por estar aprendendo possa ter dado alguma informação errada, mas o que acontece? O R4010 são eventos mais para a questão do imposto de renda, mas são aqueles que não são voltados para a relação, são voltados para a pessoa, mas que não têm relação de trabalho. Exemplo, uma questão de aluguel. Então, por exemplo, esses eventos ainda não estão disponíveis. Eles vão estar disponíveis a partir de setembro. Então, por exemplo, quais são os eventos que estão disponíveis? São os eventos que envolvem a relação de trabalho. Por exemplo, o RPA, ele já está disponível, porque ele tem uma relação de trabalho. Um outro evento que tem um imposto de renda, que não tem uma relação de trabalho, ele entra para o REINF, que é o R4010, ele ainda não está disponível, entendeu? Porque é uma relação com pessoa física, mas que ele ainda, como o REINF ainda não está aberto no evento R4000, ele ainda não foi acionado, entendeu? Então, o prazo do envio é a mesma coisa do outro, até o dia 15 do mês subsequente, para o fechamento, né, para a transmissão. E aí é o que eu estava falando agora, são importantes. Aquelas que são decorrentes de rendimentos de informações de trabalho são enviados pelo E-Social, são aquelas que são informadas através do Edson. No caso, ele usa lá o Web Geral, né? Por exemplo, tem um RPA, tem uma informação do imposto lá do RPA, normalmente acho que é 0588, a informação lá, e a pessoa, quando prestou um serviço por lá, ele vai fazer, se atingir a margem do imposto de renda, é feito agora pelo E-Social, pelo Web Geral, aí é lançado por lá e hoje em dia já está fazendo, né? Já está sendo informado no Web Geral lá pelo Edson, vai para o INC Agregue, vai feito pelo DCTF, já está sendo enviado. Outro tipo de coisa,
ainda não está sendo acionado, entendeu? Porque o REINF só vai ser habilitado a partir de agora, a partir de 1º de setembro. Por exemplo, ó, pagamento de pensão vitalícia, apesar de ser pessoa física, que é um caso atípico, que a gente, eu acredito que não vai ter aqui conosco, quer dizer, eu não sei se vai ter, ele coloca aqui como um caso esporádico, mas pagamento assim, o caso que é mais comum, que é o pagamento de aluguel à pessoa física, ele é um dos casos que só será habilitado a partir de setembro agora, e aí o código, inclusive, não é 0588, é outro código, é 3208, é outra situação, entendeu? Quer dizer, por enquanto ainda continua a mesma situação, que é DDF 02, mas é uma outra situação mas e esse é uma situação do REINF, não é uma situação do E-Social. É a situação. A informação é centralizada na matriz, a critério do declarante, isso aí acho que não vem ao caso. A informação é sempre mensal. A natureza do rendimento é a tabela 1. Por que ele está falando dessa tabela 1? Porque agora toda a informação, não do que você vai lançar no CIAF, mas sim que você vai lançar quando abrir o REINF, você tem uma codificação de tabela. E essa codificação de tabela, ele vai te pedir essa natureza de rendimento. O que é essa natureza de rendimento? Por exemplo, esse aluguel aí que a gente estava falando, o código desse aluguel, não o código de receita, mas a natureza de rendimento dele é 13002. Então, assim, existe uma tabela no manual onde existe o recolhimento do tributo, e aí essa informação do tributo diz que essa natureza do rendimento é 13002, que é o que vai ser lançado lá no sistema do ECAC ou do REINF, que a gente, lógico, a gente está falando isso aqui, mas a gente não vai ver isso na prática, né? A gente vai ver isso mais na questão do CIAF, que é o que sim vai para a questão da pessoa física e da pessoa jurídica. Tipo assim, 1, Previdência Social, 5, Pensão Alimentícia e Dependentes. Então, aqui, o que eu estava querendo dizer, o que acontece? O cruzamento das informações. Quem for fazer o pagamento da questão do imposto de renda, de um pagamento para uma alocação de um imóvel, vai ter que se preocupar que o código de receita para lançar no CIAF é o 3208. E quando for fazer o lançamento no REINF, o código que vai lançar vai ser esse 1302. É o que vai aparecer, vai ser rendimento de locação e sublocação. E o lançamento é um lançamento mensal. Não sei se eu estou fazendo entender, eu estou vendo um silêncio. Esse é o. Alô? Carlão, Oi, Brasil, tudo bom? tudo. Com relação ao código de natureza de rendimento para órgão público, não é 17? Não, esse 17 é para o caso daqueles que são do material, serviço, aquele da 1, 2, 3, 4. Esse daí são aqueles que são para aqueles casos tipo aluguel, pessoa física, entendeu? Tá, beleza. Entendeu? É o que eu vou mostrar aqui na frente. Deixa eu até dar uma adiantada, porque não adianta eu falar. Então, por exemplo, se eu fosse fazer agora isso aqui é o que vai acontecer em janeiro. Porque, por exemplo, o que você vai lançar agora em setembro, você vai informar ainda
o pagamento pela sua unidade. Você não vai lançar informação colocando que vai ser recolhido na COGEAD. Você vai botar em janeiro DDF 09, hoje é DDF 02, a UG pagadora a sua unidade, o código de recolhimento 3208, não é 0588. E aí, o período de apuração é o que a gente tem que ver. Vai ser de acordo com a data que você vai pagar o documento. Se você pagar o documento hoje, você tem até o dia 20 do mês que vem para você fazer o recolhimento. Esse é que é o grande X da questão, entendeu? Aqui está um período de apuração, que a gente fez um documento isso aí já há bastante tempo, que está meio esquisito, mas a data do pagamento, o período de apuração do documento é o período de apuração ou a data do pagamento, que vai, no caso aí vai ser a data de que você vai fazer o recolhimento de fato. E a gente não tem convencionado a datas do dia 20 e tudo mais, é a data que a gente vai colocar para aparecer lá para a COGEAD. E é o que vocês vão fazer, vão ser a data do dia 20 para vocês poderem fazer o recolhimento também. Isso aqui do DDF 09, gente, no caso do pessoa física aí, para aluguéis, não é como é que eu vou dizer? Não é para pagamento de autônomo, tá? Isso aí é para pagamento de aluguéis. Esse pagamento de aluguéis aí, vocês vão fazer de dezembro, de setembro a dezembro, vai continuar sendo DDF 02. DDF 02, período de apuração é de acordo com a data de pagamento, estabelecendo até o 20º dia após a data do dia que vocês pagaram a pessoa, e aí fazendo o recolhimento até dezembro dentro da sua própria unidade. Isso é que é o grande TAM. A partir de janeiro, esse passa a ser DDF 09, e aí passa a ser a UG, vocês vão colocar a UG da COGEAD, e aí o período de apuração vai ser sempre o período 20 do mês após o que você pagou o líquido para a pessoa. Carlão. Oi. Carlão, você pode repetir? Entendi, não. Eu vou mostrar no 20, que eu acho que no 20 vai ficar mais fácil de vocês entenderem, porque no 10, como eu não tinha um exemplo de fato, eu não tive como transpor a informação de uma forma mais clara. Eu acho que no 40-20, a apresentação fica um pouco melhor, vai dar para informar melhor o que eu quero dizer. Eu vou logo na situação, dentro do CEAF, talvez fique mais claro de dizer. É o que você falou, é o grupo 17 da natureza de rendimento, tá? Aqui é um caso de energia elétrica, que não é o caso da nossa condição. Quando ele fala aqui da questão do 17, você vê que ele apresenta de uma forma agregada, que é o que a gente faz, 6147, ou ele apresenta desagregado, que é quando tem a questão da decisão judicial, onde ele coloca separado imposto a imposto, tá? Que aí você vê que tem lá 6256, 6228, é o que ele fala quando para você é o mesmo código de natureza de rendimento, mas aí ele bota o mesmo imposto de forma aberta, separado um para cada um, que é o lançamento, isso aí dentro do ECAC. Mas eu quero me prender à questão do CEAF. Eu acho que é o que a gente vai, que é um dos motivos principais da gente estar aqui. Bom, tá aqui, gente. Como vai ser até dezembro? Lançamento DDF 01, ok? Até dezembro. Aqui foi feito na UG 20, mas vamos supor que fosse a UG de vocês, tá? UG pagadora
25.4488, tá? Vamos supor que fosse a COC que estivesse pagando. Ia se manter 25.4488, ok? Todo mundo entendeu? Bom, código de recolhimento 6190. Período de apuração, data do pagamento do documento, 20 de setembro, tá ok? 20 de setembro. Período de apuração, 20 de setembro, que é o prazo da gente pagar o DARF, pagar esse DARF aqui do 6190. Por que eu botei que é 20 de setembro? Olha a data da minha OB, 23/8. Eu vou pagar esse documento, essa empresa, dia 23/8. Eu tenho até o dia 20 do mês subsequente para recolher o DARF. Seja ele um DARF que eu comprei uma caneca, seja ele um DARF que eu vou pagar o IPPP, seja ele um DARF da folha de pagamento, eu tenho até o dia 20 para fazer isso, entendeu? E aí a gente tem que convencionar, porque todos, assim, agora a gente ainda tem essa liberdade de fazer o DARF da forma que eu quiser, mas se a gente não se educar, quando chegar em janeiro de 2024, todos os DARFs vão para a DCTF Web e a gente não vai ter como ficar abrindo e fechando o DCTF, nem abrindo e fechando o REINF para fazer o envio. Então, por isso a gente tem que convencionar uma data para a gente poder fechar a REINF do R4000, fazer a transmissão disso, fazer a transmissão da confissão da dívida da DCTF e poder fazer o pagamento do DARF. Pode perguntar, Rosana. Oi, Carlão. A minha dúvida foi em relação a quem vai recolher o DARF. É a unidade que está pagando ou é Até a central? dezembro, até dezembro, se até dezembro vai ser na sua UG, é você que vai pagar, né? Não, só para confirmar. Isso mesmo. Confirmação é que até dezembro a gente vai continuar Vai sendo nós. continuar. Aí a gente vai elaborar uma planilha ainda que não elaboramos, enquanto ainda não tem a planilha do seu William, para poder parear o REINF que vocês vão preencher com a informação que vocês estão mandando do CIAF, né? Sendo que num volume monstruoso, porque são todos os DARFs. Lembrando também que... Então, peraí, deixa eu tirar aqui fazer um parênteses. O INSS continua sendo a 20 e o DARF vai ser da unidade que está pagando. Sim. Na hora de encaminhar para o ECAC, isso vai dar confusão, vai dar certo? São fechamentos diferentes, Rosana. Você tem o fechamento do R2099, você tem o fechamento do R4099. Só que, quando for para o DCTF Web, vai tudo junto. Sendo que o R4099, ele não vai. A gente não sabe como vai ser, porque ainda não tem nada. Mas não vai ter nenhum reflexo, porque não tem transmissão dele ainda, né? Teoricamente, né? Vai ficar como foi ano passado, né? Ok. Isso até dezembro, tá? Até dezembro. Carlão, Oi. me diga uma coisa. Por exemplo, eu vou pagar a vigilância na segunda-feira, Tudo bem. certo? No DARF, nesse caso, eu boto 20 de setembro, mas independente de eu botar 20 de setembro, eu posso recolher também junto quando eu pagar o líquido, não é isso? Não, o objetivo é que você comece a operar do jeito que você está fazendo, né? Se você botar uma coisa e recolher de outra, aí vai perder o controle totalmente, entendeu? O objetivo é que a gente comece a informar na planilha e recolher de forma correta. Que a gente comece a ter, de fato, um fluxo de caixa da instituição exatamente nos dias que a gente informa, entendeu? Até porque, para ajudar a própria Lourdes, quando ela for fazer os pedidos, quando ela tiver a operação lá das fontes, quando eles começarem a ver como a gente vai operar. Seria muito legal que o governo colocasse a data, o fato gerador, tudo na emissão da nota, entendeu? Uhum. E Mas então, assim, nesse caso,
independente de eu botar, por exemplo, eu estou Não, pagando no dia segunda-feira, 28 de... segunda-feira, o Lucidalva, ainda é agosto. Então, assim, não precisa se preocupar tanto com agosto. Agora, a partir de setembro, a preocupação é maior, né? Então, se eu botar 20 de setembro, eu só vou recolher no dia 20 de setembro. Não entendi tua pergunta. Por exemplo, eu vou pagar a vigilância na segunda-feira, Tá. certo? O Se você, pagamento, eu se vou você quiser emitir... recolher o DARF na segunda-feira, que ainda é agosto, pode meter o cerol. Ah, ok. Então, a partir de setembro, eu vou ter que colocar 20. Agora sexta-feira, que é 1º de setembro, chegou a vigilância para você. Aí você já tem que ter uma preocupação da data que você vai pagar com relação à data que você vai apurar. A gente vai começar a ter coisas que realmente vão ficar confusas. De quê? De você ter coisa que você vai recolher o GPS e você só vai para recolher o DARF mais na frente. E às vezes você vai estar recolhendo um GPS trepado com um DARF de um outro mês. Vai acontecer isso. Vai ter que ter um controle maior. Mas é o que a gente tem. Infelizmente, foi o que criaram para a gente, entendeu? Carlão, Fale. a partir de setembro, então, vai ser convencionado que todo o DARF vai ser pago todo dia 20, é isso? 20 naquela regra, né? A Regra de. mesma regra do INSS, correto? Com aquela mesmo. Se for o dia de final de semana, vai passar para o dia anterior. Se tiver feriado, vai no dia anterior ainda, entendeu? Ok, Aquela mesma coisa, ok. Obrigado. tá? Assim, o Carlão, Oi, meu amor. não, pegando carona no que o Brasil acabou de falar, Aham. o que ele perguntou assim, ficará convencionado, porque já tem uma diferença do imposto de renda para o INSS, né? Aham. Porque aí a apuração do INSS tem como base a emissão da nota. Sim, Imposto de renda vai ser a data do pagamento da fatura. sim. Será que a gente não Carlão, poderia desculpa. pensar em padronizar a forma de tratamento que as unidades vão dar a partir de setembro? É justamente para caminhar, porque esse ano a gente faz ainda pela unidade. Uhum. E aí, só que no ano que vem, o recolhimento já vai ser pela COGEAD, em que vai Aham. estar trabalhando com 2 períodos distintos, né. Não, Por exe período distinto mais ou menos. A gente vai ter Não, fatos geradores distintos, mas se for olhar, teremos o período vai ser sempre o mesmo, né? Porque vai não, ser teoricamente dia 20, né? não, mas, por exemplo, vamos colocar assim, para ficar super claro, 20 de setembro, se nós estivéssemos praticando, seria o período de apuração das notas fiscais emitidas dentro do mês de agosto. E, eu só teria imposto de renda com esse período de apuração, se eu estivesse fazendo o pagamento de alguma delas nesse mês de agosto. Assim, o fato gerador ele é distinto, a data da apuração, ela é similar, porém, dependendo do que aconteceu com cada documento. Uhum. Porque um é o quê? Segue a competência, que é a emissão, né, do documento fiscal. O outro é o caixa. Você precisa ter um pagamento para você gerar como é que chama? O recolhimento. Ou seja, você pode. Por exemplo, chegou uma nota do IPPP, um exemplo clássico. Chegou a nota do IPPP, aquela emissão da nota aconteceu naquele mês, eu sou obrigado a fazer o recolhimento do INSS. Se não chegou financeiro para eu pagar o líquido do cara, ela pode ficar 3 meses, que é um exagero, estou falando como um exagero, parada. Eu só vou poder fazer o recolhimento das outras contribuições quando chegar o dinheiro para eu pagar o líquido, entendeu? Mesmo que eu tenha, teoricamente, os 9,45 para eu recolher do restante. Então, tá. Não sei se eu me fiz Não, eu compreender. entendi, E aí assim, pode chegar uma outra nota do IPPP do mês posterior, aonde eu vou recolher os outros 11% e eu ainda não recolhi
os 9,45 9,45. do mês anterior. Isso pode acontecer. Não, com certeza. É assim. Tá bom, vamos tocar. É confuso? É confuso, mas é o que a gente vai ter que gerir daqui para frente. Não, perfeito. Eu não tenho, assim, não vejo dificuldade na gestão disso. Eu só achava assim que talvez nós pudéssemos estabelecer algumas regras para tornar o processo é mais fácil depois de você convergir com a mesma informação, entendeu? É, Só nesse sentido. a Elaine, inclusive, que ela não está conseguindo falar porque a gente está de home, e ela tinha dado até uma sugestão de botar a data do pagamento, mais ou menos convencionar a data do pagamento, meio que uma data única, né? Mas eu não sei, assim, o que eu estou falando, muito do que eu vou falar depende muito mais da ação de vocês do que da minha, entendeu? Assim, porque a data da nota é uma data clara. Eu vou chegar, o que vocês me informam na planilha e as datas das notas são muito o que informam, é muito forte. Agora, a data do pagamento é uma coisa assim. é, quantas notas que são emitidas contra a Fiocruz? A gente até tem a questão do SPED e tudo mais, mas como é que tu vai acompanhar? Se você tiver realmente um robô que consiga capturar todas as notas de serviço e material para poder saber se aquelas notas foram de fato pagas naquelas datas que as pessoas estão falando, senão é chover no molhado, entendeu? E aí é muito uma questão de verdade, da pessoa estar falando que realmente pagou e pagou mesmo, teve aquele fluxo para poder informar a data do DARF, né? Agora, o que eu não tenho de informação é o que a Receita tem, porque aí ela tem um cruzamento de dados muito mais forte do que a gente aqui na Cogiad. Não sei o web service que está se comprando se ele vai ter esse poder para fazer isso, né? Mas a gente aqui mesmo com planilha, com a planilha nova do seu William do 2021, que é a planilha que é o Consolida Nova, se a gente vai ter esse poder para isso, né? Mas vamos deixar os outros falar. Rosana, manda bala que você está com a mão, depois é a Luz, para poder até seguir na apresentação. Carlão, eu fiquei na dúvida, porque esse procedimento que a gente vai fazer de colocar vencimento de DARF no dia 20 de cada mês, a gente não vai gerar um DARF único, vai? Não, né? Vai, né? Se é todo mundo informando no mesmo dia, vai ser um só, né? Mas a gente que vai fazer um DARF único ou vocês que vão fazer o DARF único? Não, nesse momento, Rosana, ainda não é um DARF único, porque cada um está fazendo o seu. A gente está treinando para fazer esse DARF único, mas não Mas é como um é que eu vou DARF fazer um único DARF ainda. único? Hã? Bem, não sei. Bem, não sou eu que vou fazer, mas como Não, que eu não vou é. fazer um Não, DARF único? você não vai fazer DARF único algum, Rosana. Você que está apropriando, cada um está fazendo o seu e vários DARFs. Você vai gerar o DDF 01, Vários DARFs. você não está fazendo DARF único algum. Você está fazendo o mesmo procedimento que você sempre fez. Você está Ok. fazendo um procedimento para poder se preparar para janeiro estar indo para o procedimento do DARF único. É isso que você está fazendo. Você está treinando para evitar um problema novo. Mas entendeu? você concorda que eu estou olhando para a unidade, tá? Se a gente fizer nesse procedimento interno, se a gente vai complicar muito, fazer vários DARFs de uma vez só, não é melhor a gente fazer como a gente vem fazendo? Fazer o eu acho que não, pagamento e DARF, Rosana. pagamento e DARF, Não, pagamento e quando DARF. chega, aí você vai treinar exatamente na Imagine. Vera. Não, Se a gente, a gente fez isso no INSS, está mais do que teoricamente treinado. mas vocês, né? olha, eu não quero estar colocando. Olha A gente só, está dá mais do licença. Eu posso dar uma Pode, claro. referência aí na situação? Sim. Olha só, para que nós pudéssemos começar com o DARF único que é feito hoje, referente às retenções de INSS, ano passado, em 2022, a gente já começou uma simulação, se não me engano, em setembro. Mas E aí houve... Não, mas só um momentinho.
e aí houve uma prévia para se acostumar com relação a isso. Se a gente não fizer esse esforço conjunto de começar agora, independente de que neste momento o recolhimento vai ser feito em cada unidade, quando chegar em janeiro, isso fica muito mais complicado e a probabilidade de erro é muito maior. Então, assim, a unidade pode achar, mas o que eu recolhia todo mês junto com o pagamento, eu agora vou ter que concentrar no dia 20 e pagar diversos DARFs de recolhimento de imposto de renda só no dia 20, isso é muita coisa. Sim, imagine isso, muita coisa, multiplicado por todas as UGs dentro da matriz. Então, é muita coisa para vocês agora e vai ser muita coisa para a gente depois. Então, o que o Carlão está propondo é uma prévia de forma que não só a Rosana, não só a Sueli, não só a Lucidalva, não só o Daniel, e todos os demais, mas toda a equipe que está junto com vocês possa vir assimilar essa gestão, porque isso não é só um pagamento, é uma gestão que está mudando. Essa gestão de controle em relação a esse momento. Então, por exemplo, todas as notas que vocês pagarem entre dia 1º de setembro a 30 de setembro, o recolhimento do DARF de imposto de renda destas notas vai ser o quê? 20 de outubro. É isso? Exatamente. 20 de outubro. Então, vocês vão sem querer te interromper, Lourdes. Oi? Sem querer te interromper, o que aconteceu? Com tudo isso que a Rosana está falando, nós tivemos problema de GPS, inclusive de lá, que a gente está dependendo de resolução desde agosto do ano passado, que a gente ainda não conseguiu resolver da Receita Federal, por a gente se achar que é autossuficiente, entendeu? E a gente, até hoje, tem pessoas que preenchem, que a gente coloca publicado período de apuração para colocar os dias que a gente publica com bastante antecedência e a gente pede para as pessoas, é só copiar e colar o que a gente publica todo mês e todo mês as mesmas pessoas colocam as mesmas coisas erradas, preenchem errado, vem todo mês preenchido. Então, é isso que a gente pede, pô. Entre a observação que a Sueli fez, muito pertinente, entre a fala da Rosana, nós temos 2 fatos geradores, um relacionado ao recolhimento em INSS e outro fato gerador correlacionado às retenções de imposto de renda. O fato gerador do INSS, a competência e emissão da nota fiscal. O fato gerador com relação ao recolhimento de imposto de renda, é a data do pagamento. Aí, esse fluxo, lembrando bem que no ano passado, quando a gente fez, desculpa meu cachorro aqui latindo, gente, o menino está em obra e a gente está tendo, hoje eu estou por aqui. Então, ano passado, nós tivemos também uma reunião prévia para uma discussão, e depois nós fizemos o que é um fluxo, desenhamos um fluxo e passamos a fazer o quê? Uma agenda mensal, né? Todo mês já sai uma agenda, a data de fechamento do FDRINF, a data do recolhimento. Então, para que isso seja unificado dentro da Fiocruz. Então, esse cronograma a gente vai fazer, sim, mas nesse momento, a partir de setembro, só um momentinho. Nesse momento, a partir de setembro, é um exercício que as unidades já começam a fazer agora
Para quando chegar janeiro, né? Por exemplo, as notas fiscais, a gente vai ter que ver as notas fiscais que forem pagas entre 1º de dezembro a 31 de dezembro, o recolhimento vai ser o quê? Em janeiro. Esse caso, Carlão, as Não, notas na verdade, eu acho que as notas que vão ser de janeiro para pagar em fevereiro é que vão entrar com esse Ótimo. procedimento Então, novo, entendeu? tudo bem. Então, isso assim, é mais mesmo para a gestão, porque tem que fazer esse exercício, porque senão isso vai ficar mais confuso lá na frente. E E mais, ô Luz, aí chega janeiro, a gente as não pessoas. conhece o REINF novo, o Isso, ECAC novo, como vai ser. não A sei. gente tem a questão de empresas isentas imunes, tem essa questão do processo, como a menina falou, do Correio, tem a questão do processo da Lucidalva, tem várias questões novas aí, fora que no primeiro mês, além do pessoal ter lançado, que não vai ser o caso, a questão de GPS como o DARF, que a gente ainda está com problema para resolver, ainda teve a questão da gente estar ainda se acertando, a gente teve daquela deficiência de 900 mil, que não foi culpa, pô. Às vezes é aquela questão do quê? Do próprio fiscal de contrato ter dificuldade desses ajustes, que agora vai ter além do fiscal de contrato, porque como não entra só processos de terceirização, vão ser muito mais processos do que tem hoje, entendeu? E aí, assim, é um exercício mesmo. Isso está sendo também para a equipe do próprio DEFIN muito complicado, né? Porque eu tenho que ter um cuidado triplo, porque no dia para pagar eu tenho que ter esse dinheiro comigo. Então, é uma tensão muito grande. Então, preciso que as unidades façam esse exercício para quando chegar lá entre janeiro e fevereiro, esteja minimizado, né, a possibilidade de caos. É isso aí que eu queria falar. Bom, eu vou mostrar aqui, só para a gente poder não perder mais tempo, como vai ficar a partir de janeiro. Só para ter uma ideia, né, a questão de como é que fica o GERCOMP, né, de todo mundo, vai ficar a informação da OB, no caso do período, vai ficar a questão do DARF e da GPS. Quer falar, Rosana? Pode falar. Não, eu quero saber, você já tem a definição de que vai ser, não para nota de serviço, que nota de serviço eu entendo que vai ser 1 para 1, não tem como ser diferente. Mas nota de material vai ser 1 para 1 mesmo? Você tem essa confirmação Não, eu não tenho a corretíssima, assim? confirmação porque o sistema nem abriu, Rosana. Eu não tenho nem ideia de como é que vai ser a cara do R4000. Mas você estava lá, acho que você até perguntou isso para o cara lá Perguntei, mas Ele não falou, mas ele deixou bem claro, e assim eu escutei, até vi que foi a sua pergunta, que ele sim. deu a entender que vai ser 1 para 1. Então, por exemplo. Mas eu entendo que para serviço, eu não tenho dúvida que é 1 para 1. O negócio é Não, material. mas eu acho que ficou claro que seria para material 1 para 1. Entendeu? Não sei se eles estão com a ideia só de que imagine quantas notas de materiais a gente recebe por mês aqui em Rio, gente. Eu não sei disso, mas assim, a lógica desse sistema É é 1 para 1. impossível. Já falei, gente, é impossível você fazer um DARF 1 para 1. Uma empresa só emite 30 notas por mês. O negócio é ela tem colocar quase numa nota 500 só, né? notas sendo processadas O negócio por é ela mês colocar aqui. numa nota com uma nota com várias páginas, né? Não dá, porque o processo é o fluxo operacional, é um fluxo, né, de fiscal, e não tem como, é 1 para 1 mesmo. E aí não tem como, entendeu? Agora a gente não recebe em sei. média de um mesmo fornecedor várias entregas. O que eu ouvi deles foi o seguinte: por exemplo, aqui a gente tem um processo, como um processo do Três Amigos, que são vários empenhos para um processo. Não sei como isso vai ser
de juntar aquela montoeira de empenho, ou se vai ter que ser um empenho, onde você, por trás, saiba que tenha todas as unidades e controle isso no crédito disponível para poder ter um empenho, para poder ter um empenho, para poder ter uma nota, para poder ter uma NP. Isso é uma coisa. Outra coisa também que eu vi pela fala do cara, Correios, companhias aéreas, telefonia, como vai ser esse 1 para 1? Não sei, mas foi o que foi colocado. Assim, vamos esperar, não vamos sofrer por antecedência. Vamos ver em nascer para ver o bicho que vai dar. Por enquanto é especulação, né? Não dá para eu te dizer antes do que você está falando. Você está dizendo você que é uma empresa que tem muita demanda, mas tem também órgãos que também têm muita demanda. E aí, como é que a gente vai dizer? Não sei, mas são informações que eu não tenho para te dar. O cara, quando ele cria uma coisa, ele cria com uma visão fiscal. Enquanto o pessoal não tiver o outro lado da questão para poder falar e debater, assim como você tem em Petrobras, tem várias indústrias, eles têm que pensar não só na gente, né? Como é que vai funcionar para todo mundo? Vai ser para uma maioria. Carlão, talvez seja diferente a eu situação não de sei. Petrobras, porque tem sistema que dá um suporte bem, né, robusto, e a gente não tem isso, né? Tudo aqui é feito na mão. Pois Bem mas ele não está E a gente tem falando de CIAF linguagem. também. Então eu não sei. É pagar para ver. Senão é braçal mesmo e vamos sofrer. Outra questão, aqui eu vou aproveitar para não ter que falar depois, mas se você não puder responder agora, você responde depois. No final aí da sua apresentação, você está sabendo se a gente também tem que enviar os não recolhidos também? Como não recolhidos? Os que a gente não recolhe, não tem retenção de imposto de renda, os isentos. Não, depende. Hoje eu até fiz essa pergunta porque eu fui ler Por o exemplo, layout. optante do Simples. Não, Simples eu sei que não tem, mas os isentos e imune eu acho que tem. Os isentos, imune, filantrópico, eu acho que tem que informar. Por causa que acho que vai para a questão da DIF. Mas o Simples não. Simples não, só a empresa que foi isenta ou Isenta e imune. imune. Mas é o que eu estou te falando. Tem que a coisa nascer. Por exemplo, se você leu, foi o que eu te falei, Rosana. Antes de me perguntar, eu te recomendo dar uma lida lá no layout, entendeu? Dá uma lidinha, que aí vai te responder como está me respondendo. Lá no layout, não vem falando de notas fiscais, vem falando de valor. Então, por isso que eu não posso te dizer, olha, eu vou colocar uma a uma ou eu coloco o valor total. Só vou poder saber de verdade quando estiver lá na plataforma. Por enquanto, o que eu te disser, posso estar falando uma grande besteira e eles podem mudar, cair no erro. Se você chegar lá no layout, ao contrário do que estava lá no R2010, que vinha falando de botar nota fiscal, não tem nada. Aí eu vi que tem lá no 22 do layout, lá falando, em isentos imunes. Foi uma pergunta que você fez. Dá uma lida, cara, que aí você vai ter a mesma informação que eu tenho, entendeu? E Eu aí li. você. Então você não estaria me perguntando, Eu pô. li, por Então, isso que eu estou te perguntando. Se eu tem li lá, a mesma tem coisa. uma empresa normal, então, tá lá normal, 2 isento imune. Então, se você leu, você sabe que vai ter que colocar, não tem simples. Aí o que não tem, não entra. O Carlão não vai fazer varinha de condom para mudar o que está escrito. Pois é. Nesse momento, a gente está trabalhando na expectativa de saber o que vai ser desenvolvido, como vai vir realmente o sistema. Então, vamos unificar esse conhecimento com todas as partes aqui envolvidas. E se por um acaso, né, tem uma pergunta que demanda um certo debate, coloca no chat. Aí depois a equipe do Carlão recolhe essas perguntas e a gente fala especificamente um outro momento para solucionar essas perguntas à parte. Já são 4h20. Pois é, Hoje não, é sexta-feira, e aí eu não, vou pedir ao Carlão o seguinte: vamos dar aqui uma
vai até o final. Não, faltam poucos slides. Não vou seguir para muita coisa. Só vou mostrar como vai ficar, mais nada. E assim, o que eu quero dizer? Eu não posso falar, entendeu, Rosana, de uma coisa que ainda não aconteceu. O que você viu é o que eu vi, e o que você sabe é o que eu sei. Então, nem a professora que eu andei perguntando a ela, e que tem mais domínio, ela sabe, porque não saiu ainda uma versão, o sistema do ECAC, entendeu? Então, só quem está lá desenvolvendo é que pode falar, entendeu? Quando sair segunda-feira, sexta-feira que vem, aí a gente vai poder falar, poxa, tem isso, tem aquilo. Aí a gente vai poder ver se pode botar 500 notas, se é 1 por 1, se vai botar isento ou não. Por enquanto, a gente só vai chover no molhado, cara. Mas vou seguir aqui, tá, Lourdes? Ok. Bom, o R4020, o lançamento no CEAF a partir de janeiro. A situação, ao invés de ser DDF-01, passa a ser DDF-025, tá? Aí, vocês das unidades, ao invés de estar informando a sua unidade, você vai informar a unidade da COGEAD. A data de pagamento vai bater com a data de apuração. Lembrando, sempre fazendo de conta que você está fazendo o pagamento hoje. Eu botei um exercício como fosse hoje que a gente estivesse fazendo. Pedi aqui para minha amiga Alessandra me dar uma ajuda nessa. Aí o período de apuração, eu botei a data de 20/9, que eu vi que não cai no final de semana. Aí ela fez lá a vinculação, aquelas mesmas breguetes, as informações, e aí você consegue ver, ó, que a unidade dela, que está fazendo o pagamento da UB, a data da UB, e aonde é que está sendo o recolhimento? Na COGEAD, na data 20/9. Já está lá. E está lá no IncAgreg para a gente. Teria outros IncAgreg, aí está aqui a informação. 6147. E é isso que vai lá para o DCTF Web. Aí o evento de fechamento, assim como a gente tem um evento de fechamento para aquelas questões lá do sessão de mão de obra, a gente tem também para o R4000, que é o R4099. Aí se vocês, olha, tenho que colocar mais uma nota aí, que é o que acontece. Antes do pagamento do DARF, é nesse evento aqui, R4099. Prazo de envio, tanto é dia 15, mas aí a gente vai continuar fazendo a questão da planilha para que vocês enviem. Aí a gente vai ter uma envio de uma planilha específica que a gente ainda vai desenvolver ao longo da semana para vocês estarem mandando, até que a gente tenha essa planilha, desculpa aí, gente, essa planilha definitiva lá do seu William do século XXI, que ainda não está pronta, que é a consolida. Vai estar ainda também a questão desse web service que a gente não sabe o que vem por aí, mas que vai substituir o ECAC. E até foi bom falar uma coisa aqui. Antes, eu já estou terminando. Aqui vai uma boa sorte para todo mundo que não está saindo, para tu ver que o troço está tão crítico que não está nem saindo boa sorte. Mas é boa sorte, hein, gente? Confiem que é boa sorte que eu estou dizendo. Fim, boa sorte. Gente, vocês, Farmanguinhos e Rosana aí, que é coisa. Com a aquisição do web service, vocês vão usar o web service ou vocês vão usar o de vocês? Vocês têm alguma posição quanto a isso? Só para ter uma ideia? Não, eu vou usar o que a gente tem aqui. Vocês não vão usar o que a gente adquiriu? Não, o que a gente já tem aqui. Não há Tá. necessidade de usar isso aí. Entendeu? A gente já tem aqui. Oi? E Fá? A gente usa o ECAC. Então vocês vão usar então a nossa plataforma, né? Sim. Não, beleza. É o mesmo programa que eu uso para enviar o do INSS, eu vou enviar o R4000. É do mesmo formato, entendeu? Só que é do R4000, separado. Informações vão para fins distintos, né?
Oi, Sueli, pode perguntar. Estão abertos aí, a gente bota mais uns, para dar mais uns 6 a 10 minutos aí de pergunta, quem quiser perguntar. Não, eu bem escrevi aí no chat. É mais uma coisa para a gente pensar mesmo, Carlão. Acho que nem cabe eu falar aqui agora, não. Mas eu escrevi no chat, depois dar uma lida assim, acho que dá para a gente precisa pensar um pouco. Ou talvez eu esteja enxergando algo que não deveria, não sei. Não, tudo bem. Gente, desculpe que foi tão corrido, tinha mais coisa. Eu, assim, talvez a gente tenha necessidade que a professora volte a dar mais umas informações a respeito desse R4000, porque tem aquela coisa de natureza de rendimento que talvez não tenha ficado claro, principalmente no grupo R4010, porque no R4020 é uma coisa que a gente utiliza mais. A gente vai estar desenvolvendo a outra planilha, que o outro grupo, esse da contribuição previdenciária, ele já está bem avançado, entendeu? O outro, o outro já está na. Ô, Carlão, eu acho que cabe dar uma olhada aí nessa observação da Sueli. Aham. Não sei se ela está preocupada com o CIAF e o pagamento depois. Não, não é preocupação, porque assim, a dinâmica, né, que funciona mesmo, a importação de dados, isso está posto. Se nós praticarmos da forma como nós estamos desenhando aqui, para a gente se encaminhar para 2024, nós vamos ter essa inconsistência na época da DIR, quer dizer, inconsistência. A gente vai ter lá pagamento, porque o CF busca o rendimento bruto, e ele busca também o valor da retenção. Mas de repente, assim, Carlão, pensa um pouquinho. Não, o que eu ia dizer é que a lei mudou, né? A lei em si, ela teve uma alteração, a 1234, com relação a isso. Porque era até o terceiro, era até, vamos dizer assim, toda quarta-feira. E aí teve uma alteração com relação a isso. De qualquer forma, e aí teve a mudança para realmente poder fazer esse recolhimento até o dia 20 do mês subsequente. Então, o que a gente está falando não está infringindo a questão legal. O que a gente está fazendo é exatamente, você só está mudando, assim, uma forma que você faz, que a gente recolhe, pague e recolhe, para um fluxo de caixa um pouco diferente, mas dentro de uma regra conforme, totalmente dentro do sentido da lei. E a DIRF vai ser a última 2024, 2025 vai ser o REINF, entendeu? Então a gente não fere o que a gente está fazendo. Se a gente estivesse fazendo assim, com tanta sequência de diferença, agora pode vir a ferir se a gente está informando uma data de pagamento e está fazendo um recolhimento de forma diferenciada, né? Porque a 1234 alterou, né? Ela alterou o vencimento, né? Pois é. É verdade. Se não tivesse alterado, fosse manter, não, que até o dia tal, como era, né? Que era até o quinzenal, né? Era até a quinzena subsequente. Mas, enfim, realmente faz sentido, faz todo sentido. Isso deve dar o suporte. Por isso que eu estou falando que a gente não está incorrendo em nada. Ao contrário, inclusive, se vocês tiverem mais alguma questão com isso, basta entrar. O fiscal vai estar aí quarta-feira que vem, que é um dia bem antes ainda do que a gente vai fazer. É o momento de tirar. Lógico que vai ter muito mais gente, mas de lançar uma pergunta como essa a ele. Né? Ok, gente? Ok. Ok, né, Carlão? Carlão, só uma pergunta, Ferreira. Pode falar, Ferreira. Esse encontro com o fiscal na quarta-feira vai ser aberto para as unidades também? É aberto para o Brasil todo, Ferreira. Não beleza. só para as unidades, mas também para todos os órgãos públicos, né? Por favor, não é da Fiocruz. Se tiver o link, manda para mim. Isso aí ficou mais até a cargo do Edson. O Edson vai conseguir o link, deve mandar aí a gente disponibiliza tanto acho que pelo Teams aí, como também pelo WhatsApp, daquele que a gente sempre está. Divulgação não é com a gente sempre está divulgando. Falou, tá ok, Carlão. Obrigado. A última coisa antes de que vocês saiam, gente, que eu vou voltar a frisar,
por favor, não percam essa questão do Contratos BR, gente, para vocês não terem problema ano que vem para fazer os pagamentos. Não é muito a minha seara, mas eu acho que de suma importância, principalmente para integrar o pessoal que é fiscal de contrato nisso aí. Vai ter problema para a Fiocruz ou para qualquer outro órgão com relação a isso. É isso, gente. Não tenho mais nada a Carlão, acrescentar. Oi. Brasil, tudo bom? Tudo. Com relação ao ambiente de treinamento do Contratos, Aham. quem fica responsável por colocar os usuários nesse ambiente? Não sei, velho. É o setor Não. de cadastro. Tem que fazer um formulário lá no SEI e pedir o teu gestor e o ordenador de despesa para assinar o formulário, pedindo para cadastrar o perfil para o módulo de contratos. É SIAD, né? É SIAD. CIASG, é dentro lá do segmento do CIASG. Isso. Aí é o cadastrador. E não pode esquecer também que tem que ter acesso a outras UGs, porque às vezes a gente tem empenhos que a gente faz para outras UGs, né? Então não é só É acesso à sua verdade. UG, não. As outras Alessandra é também. craque, hein? Alessandra é craque. É verdade. Alô, Carlão. Não, mas é verdade mesmo, gente, que vai chegar em janeiro aí, pelo que os caras estão falando, vem um monte de novidade, vem novidade com relação também à folha, e aí os caras, quando você chega para trabalhar aí, achando que vou lá fazer minha NP no CF Web, aquela montoeira de coisa aí, restos a pagar, que já é feito, acho que desde 2021, por esse sistema Os Empenhos, vai se deparar com uma surpresa nada agradável, entendeu? Então, eu já estou avisando, até porque acho que todo mundo aqui, não sei se a maioria, não tem alguém de contratos aí, já sofre com a galera de contrato e vai depender deles, vai ter que treinar pessoas que às vezes são pegas pelo laço para testar. Aí vai separar o joio do trigo, porque a galera vai ter que fazer isso, entendeu? E não só para contratos, né? É qualquer compra, qualquer aquisição. Quem atesta vai ter que atestar por aí, porque vai ser tipo um atesto eletrônico, né? Aquelas 500 notas da Rosana vão ser atestadas por aí, né? O cara de material, imagina, metendo carimbaço de 500 notas eletrônicas para chegar para você aí, Rosana. Um almoxerifado louco, um CIADES maravilhoso por aí, controlado aí pelo Alex, para chegar para você aí. Imagina que delícia. Ai. Mas é isso, gente. Valeu. Entendi, Carlão. Chega até hoje pra gente. Vai continuar chegando do mesmo jeito. Então, mas que delícia, vindo tudo eletrônico pelo Contratos BR, para você... Mensagem vem eletrônica pelo SEI. Sim, mas vem A pelo SEI, documentação. mas vem pelo SEI, mas você vai ter essa novidade aí, né? Além do SEI, você vai ter o não SEI. Não, mas se você fizer fora, se fizer NP lá no GovBR, você não vai ter necessidade de fazer no SEI, porque ele vai levar. Pelo menos era o que estava falando. Olha, eu vou te dizer que eu fiquei tão embrulhado com o negócio que eu já não sei, fiquei assim, falei, eu não sei se é vantagem estar no Reinf ou não, mas tudo bem. Vamos deixar o povo aí usufruir do final de sexta-feira, um bom final de semana. Beleza, bom final de semana, gente. Vamos Para de gravar, Claudinha. Pensar aí, sem sofrimento. Vamos devagar, porque cada coisa na sua vez. Vamos daqui do recolhimento do imposto de renda e depois a gente vai vendo o que mais precisa ser ajustado dentro aí das áreas. Gente, um bom final de semana, bom descanso para vocês. Igualmente. E divirtam-se, Tchau, tá tchau. bom? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.